Esse é o Ativismo e Arte, projeto multimídia da F. Cunha Produtora, em parceria com o Voz, portal de jornalismo experimental e independente. Eu sou a Flávia Cunha e aqui converso com artistas e produtores culturais que, com suas ações e projetos, contribuem para mudar o mundo. Nesse terceiro episódio, Silvia Abreu, jornalista e produtora cultural, integrante da MOVE, Rede de Artistas de Teatro de Porto Alegre, do coletivo Nimba de Mulheres Negras e diretora de comunicação da Frente Negra Gaúcha, produtora de teatro, de música, de literatura e da cultura negra. Silvia, seja bem-vinda. Eu começo te perguntando como é que foi o teu início na produção cultural. Trabalhava no jornalismo lá em Lajeado, nos jornais, no Jornal Informativo do Vale. Eu comecei a minha carreira lá aos 16 anos. E aí eu vim trabalhar aqui, comecei a trabalhar na Zero Hora e entrei na faculdade de comunicação. E lá na faculdade de comunicação, eu descobri que havia na Unicinos um curso, um grupo de teatro. E aí eu entrei no grupo de teatro. Entrei no grupo de teatro e esse grupo era dirigido pela Tânia Wolff, uma professora muito dedicada, muito querida. E ali durante 2 anos, eu aprendi as bases do teatro, aprendi muito ali. Tem colegas que hoje estão, né, no mundo profissional, eu também. E quando eu saí dali, eu tentei, então, em Porto Alegre, me inserir no universo cultural como atriz. Mas eu encontrei barreiras, porque devido ao meu tipo físico, né? Na época ainda, há 30 anos atrás, digamos, né? O teatro ainda era muito, eu vivia ainda muito em cima de alguns parâmetros, né? De alguns tipos para fazer certos espetáculos, e eu encontrei um problema porque eu não podia ser atriz, porque eu não tinha o tipo físico para fazer determinados papéis, considerados papéis típicos, né, de uma mulher branca, porque eu não era branca, e eu também não era preta o suficiente para fazer papel de escrava, escravizada ou qualquer coisa assim. Então eu fiquei num limbo assim que eu não conseguia me inserir em papel nenhum. Mas eu sabia, eu queria muito, né, viver, trabalhar nesse meio. Eu não me via fazendo outra coisa. E lá na Unicinos eu também fazia produção. Eu comecei a fazer produção lá. E aí um dia surgiu uma vaga de produtora no grupo Carta Aberta dos Correios e Telégrafo, cujo produtor era o Sirmar Antunes, o grande ator Sirmar Antunes. E ele era produtor lá. E ele também não tinha conseguido espaço como ator. Ali ele era produtor. Mas ele já tinha feito alguns filmes e ele ia começar a se dedicar muito mais à carreira de ator. Ele estava determinado isso. Eu era muito novinha na época e ele me deu essa oportunidade, ele me indicou. Ele saiu e eu entrei. Aliás, não foi ele que me indicou. Quem me indicou foi o Beto Hermann, que me conhecia de trabalhos, indicou para esse trabalho. E eu entrei e abracei. Eu nunca tinha feito produção antes, mas eu disse que sabia fazer, porque eu sabia fazer lá no ensino, né? Mas uma coisa era fazer uma produção mais profissional. Eu não tinha feito. Mas eu precisava entrar e eu tinha coragem suficiente para dizer que podia. E eu entrei, e acho que nunca ninguém ficou sabendo que eu não era. Bom, e um dos teus projetos desenvolvidos nesse momento de distanciamento social é o Cartografia dos Palcos, mapeamento dos equipamentos culturais do Rio Grande do Sul. Explica pra gente então o que é esse projeto e qual é a importância dele. É um projeto muito importante ele surgiu de uma observação minha ao longo do meu trabalho como produtora. Toda vez que eu ia montar uma turnê, eu tinha dificuldade de saber assim, informações sobre os espaços culturais. A gente pedia informação para um colega, para outro, mas eu fui notando assim com o tempo que, poxa, como seria bom se houvesse um lugar onde esses espaços estivessem mapeados, onde pudesse ter informações sobre com quem falar, qual é a dimensão daquele espaço, que tipo de característica ele tem, se ele pode acolher o meu projeto. Um dia eu buscando parceria para o projeto, pensei, vou convidar a Michelle, né, porque ela é jornalista, como eu, ela tem esse trabalho que ela está fazendo já de pesquisa de espaço,
que era numa outra linha. E eu pensei, vou ver se ela tem interesse. E um dia sentamos e começamos a pensar, né? A gente começou juntas a desenvolver o projeto. Assim, como vai ser isso? Onde vai ser? Numa plataforma, como seria isso? Começou assim tudo de uma maneira muito, muito incipiente. Aí a gente foi pesquisando, fomos conversando e fomos buscando pessoas, né, que poderiam desenvolver. Aí eu conheci o Felipe Janistec, que tinha muita experiência em criação de plataformas. Aí ele trouxe a ideia de como organizar esses dados num site. E aí a gente foi trabalhando, foi desenvolvendo o projeto e criamos o Cartografia dos Palcos, que é um projeto de mapeamento dos espaços culturais com o objetivo de oferecer informações para os produtores em seu cotidiano, né, de trabalho. Então, nessa plataforma, na sua primeira etapa, mapeou 19 cidades. A gente conseguiu o financiamento do governo do estado, né, por meio do FAC. Conseguimos um financiamento e, com esse financiamento, a gente conseguiu financiar a criação da plataforma e percorremos durante 4 meses, aproximadamente, com a companhia, com a ajuda da fotógrafa Tânia Miner. A gente viajou, percorreu 19 municípios gaúchos e mapeou em torno de 120 espaços culturais. Então, a importância dele é isso, né? É por registrar esses equipamentos, né? E quando tu tem o mapeamento, quando a gente tem registro, fica muito mais fácil a gente poder estabelecer política pública, né? Inclusive, os dados da nossa cartografia foram muito importantes por ocasião da criação da Lei Aldir Blanc. Os dados que a gente ofereceu na nossa plataforma foram utilizados como argumento para a criação da Lei Aldir Blanc, porque a gente tinha uma ideia de quantos equipamentos existiam no Estado em franca atividade. Bom, e agora eu gostaria de te perguntar sobre a Frente Negra Gaúcha. Como é que surgiu essa entidade e qual é o objetivo dela? A Frente Negra é um esforço ao qual eu me aliei um pouquinho antes de 2018. A gente começou reuniões buscando criar um movimento que a gente ainda não sabia o que seria, se seria um partido político, se seria um agrupamento, uma entidade, o que seria uma associação, mas a gente sabia que precisava atuar de forma mais efetiva na questão do combate do racismo. A gente via que a violação dos direitos das pessoas negras era cada vez mais evidente e que as desigualdades, né, com as nossas sucessivas crises, elas se faziam acentuar e eram perceptíveis muito junto aos grupos menos favorecidos economicamente na sociedade. E entre eles estão as pessoas negras e indígenas, né, e os grupos indígenas também. E aí, depois de muitas reuniões, muitas conversas, reunindo intelectuais, pessoas de ponta, ativistas, pessoas de toda a natureza, de todos os lugares, de todas as faixas, né, todo o poder aquisitivo, assim, a gente criou a Frente Negra Gaúcha em 2019. Ela foi criada, então, essa associação, né, sem fins lucrativos, e ela é suprapartidária, ou seja, ela atua em todas as frentes com o objetivo de implantar o ideal dela, que é um ideal antirracista, antissexista, anti-homofóbico, ante tudo que tem de mais reacionário nessa sociedade.
né? E nós não somos um partido político, né? Nós somos uma frente que atua em todos os partidos políticos que comungarem dos nossos ideais, né? Então, a frente ela é composta por pessoas negras e não negras, né? Sem distinção de gênero, de origem social, de raça, classe, religião, escolaridade ou naturalidade. Ela busca a coalizão de todas as forças para o enfrentamento do racismo sistêmico que estrutura a sociedade brasileira, né? E ela tem por objetivo a conscientização e a promoção do negro e do seu potencial, né? Por meio da formação e da representação política nos diferentes espaços de poder. E Silvia, para fechar, se tu pudesse deixar um recado para aquelas pessoas que dizem que arte não serve para nada, o que tu diria? Eu considero que a arte é o espaço da manifestação do sensível, é o espaço de manifestação da nossa humanidade. Sem o exercício da humanidade, a gente se barbariza. Sem a arte, a gente entra num processo de barbarização tremenda, né? Onde a gente nem se reconhece como ser humano. A arte também é o espaço do nosso reconhecimento como um ser pertencente, né? É um espaço onde certos valores podem ser cultivados, como o valor da liberdade, né? E esse eu considero que é um dos valores mais importantes que o ser humano tem, não é? A liberdade de poder escolher. A arte ela é libertadora, né? A arte é o único espaço onde não há fronteiras. Isso é revolucionário. A arte ela é revolucionária. Por isso eu amo a arte, amo os artistas, defendo a arte como uma condição inequívoca da condição humana. Além disso, a arte permite com que a gente possa se desenvolver, né? A arte é um vetor importantíssimo na economia da cultura, né? Então, é possível que a gente se desenvolva em vários aspectos, né? Através deste aspecto. E eu acho que enquanto houver arte, haverá salvação para a humanidade, porque haverá um espaço para a ruptura, porque é na arte que acontecem as rupturas. E é nas rupturas que a gente coloca em xeque padrões, né? Padrões estabelecidos, padrões muitas vezes e quase sempre equivocados, padrões que precisam ser revisados na medida que os tempos avançam. E a arte é o lugar disso, é o lugar da liberdade, é o lugar da revolução. Muito obrigada, então, essa Silvia Abreu, jornalista e produtora cultural. E esse foi o Ativismo e Arte, projeto multimídia da F. Cunha Produtora em parceria com o Voz. O projeto conta com vídeo no canal da F. Cunha Produtora no YouTube, podcast nas plataformas digitais e vídeo, texto e podcast no portal Voz. Acessem voz.social. Voz com S. Até o próximo Ativismo e Arte.